A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Capítulo 5. Progredindo na Vida. Você deve se livrar até do último vestígio da antiga ideia de que existe uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. A substância inteligente, que é e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida. Cada coisa viva deve continuamente procurar ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. Uma semente deixada cair na terra ativa-se, e nesse processo da vida, produz centenas de sementes mais. A vida, pela vida, está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência é regida sob esta mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, é necessário pensar em outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de um outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão que nos leve sempre para o saber mais, o fazer mais, o ser mais. Para saber fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realização plena. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade para tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro. É a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando expressão plena. A substância viva está sujeita a esta lei, inerente a toda a vida, permeada com o desejo de viver mais, e por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância deseja viver mais através de e em você. Consequentemente, ela quer que você tenha todas as coisas que pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele assim o quer, porque poderá se expressar mais e melhor através de você. Se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar essa expressão, ele poderá viver mais em você se você tiver o domínio ilimitado dos meios de vida. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é cúmplice de seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isto é verdade. No entanto, é essencial que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não um mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental e espiritual, de que é capaz sem excessos. Você não deseja ficar rico para viver sordidamente, para satisfazer os instintos animais. Isso não é vida, mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida. Ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo, um impulso normal e saudável. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar ambição e ofuscar os outros, ao se tornar mais famoso. Todas essas coisas são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com sua sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros, sacrificar-se para salvar a humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são somente uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes. Você quer ficar rico
a fim de que possa comer, beber, alegrar-se, quando for a hora de fazer estas coisas, a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas, possa ver terras distantes, suprir sua mente e desenvolver seu intelecto, a fim de que você possa amar o outro e realizar coisas boas, e possa fazer sua parte ajudando o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada disso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que qualquer outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir essa riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando a riqueza e mais vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para lhe dar. Você deve começar livrando o seu pensamento da competição. Você deve criar para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagem. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar a prosperidade do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter. Você deve se transformar num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta às indicações do parágrafo acima. E posso dar uma explicação aqui. Os indivíduos desse tipo, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem assim puramente por sua extraordinária habilidade em competir, e às vezes por eles relacionarem-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral e na evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes no supremo trabalho necessário de sistematização e da organização da indústria produtiva. Por fim, seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos, mas seus dias estavam contados. Organizaram a produção e foram logo sucedidos pelos agentes da multidão, que organizaram o maquinário da distribuição. Foram como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Fizeram sua parte necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu também os liquidou. E deve-se bem dizer que eles nunca foram realmente ricos. Um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrou que foram realmente odiados e desprezados. Riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje e amanhã serão de outros. Lembre-se que se você vai se tornar rico de um modo científico e de maneira correta e adequada, você deve progredir inteiramente, despido do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar, por um momento sequer, que a fonte de suprimentos é limitada. Logo que você comece a pensar assim, todo o dinheiro estará em risco de passar ao controle dos outros. E você terá de valer-se de seus direitos nos tribunais de justiça para proteger seus ativos. No momento que você deixa sua mente cair para a competição, seu poder de criação cessa por um tempo. E o que é pior, você provavelmente bloqueará as ações criativas que você no começo havia iniciado. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouros nas montanhas da Terra, ainda não trazidos à luz. E saiba que se não houvesse mais, estaria sendo criado pela substância inteligente para suprir suas necessidades.
Saiba que o dinheiro que você necessita virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe a fonte visível. Olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem sequer por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações, com medo que conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para os outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa, e a fonte é ilimitada. Concentre-se nesta afirmação. 1. Existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada no pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma a coisas em seu pensamento. E imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Capítulo 6. Como a riqueza vem até você. Quando eu digo que você não necessita fazer negócios acirrados, não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio, ou que você está acima da necessidade de negociar com os seus companheiros. Eu afirmo que você não precisará tratar com eles desonestamente. Você não tem que pegar algo em troca de nada, mas tem de dar a cada pessoa mais do que você recebe. Você pode não lhes dar mais em valor monetário do que ganhou deles, mas você pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário advindo da coisa que obteve deles. O papel, a tinta ou outros materiais usados para a confecção de um livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles. Mas se as ideias sugeridas por ele trouxerem milhares de dólares, você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam. Deram-lhe um valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro. Vamos supor que eu tenho um quadro de um grande artista, o qual em uma sociedade desenvolvida é avaliado em milhares de dólares. Eu mostro a um selvagem, e com minhas habilidades de vendedor convenço-o a trocar um fardo de peles de menor valor pelo quadro. Eu realmente estou enganando-o, porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro. Não lhe atribuí nenhum valor utilitário. Não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que por suas peles eu lhe dou uma ferramenta no valor de R$50. Ele terá feito então um bom negócio. A ferramenta tem utilidade para ele. Vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimento. Acrescentará algo em sua vida, de certa forma o fará rico. Quando você sai do plano competitivo para o plano criativo, você pode sondar suas negociações mais atentamente. E se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa que não acrescente algo mais à sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca, você deve parar. Você não precisa enganar ninguém no negócio. E se você estiver em um negócio que precisa enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Dê a todos mais em valor utilitário do que você recebe deles em valor monetário. Então você estará acrescentando algo à vida no mundo a cada negociação. Caso você tenha pessoas trabalhando para você, você deve obter delas mais valor em dinheiro do que aquilo que você os paga com salários. Mas deve organizar seu negócio baseado no princípio da prosperidade, para que cada empregado que deseje segui-lo possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer para os seus funcionários o que este audiolivro está fazendo para você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada, em que cada empregado que seja responsável possa escalar até atingir a própria riqueza. Dê oportunidade a ele,
Se não souber aproveitar, a culpa não será sua. E, finalmente, é importante frisar que não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância amorfa que permeia todo o seu ambiente que ela tomará forma no ar diante de seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir esse pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem o uso das mãos, no quarto onde você está ou em outro lugar. Mas se você quiser uma máquina de costura, prenda-se à imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feita ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. Reivindique-a já como sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes, mesmo que você não saia de onde está. Pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual à sua, quanto o seu. Não esqueça por um momento sequer que a substância pensante está com tudo, e em tudo se comunicando com tudo, e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor provocou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje, e pode causar a criação de outras milhares, e vai criar, desde que as pessoas coloquem em movimento o desejo e a fé agindo de maneira correta e adequada. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa, tão certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você deseja e que você usa para a sua prosperidade e para a sua própria vida e da vida dos seus. Você não precisa hesitar em pedir mais. O prazer do Pai é dar-lhe o reino, afirmou Jesus. A substância original quer viver tudo que seja possível em você, e quer que você tenha tudo que possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena expressão, sua fé será invencível. Certa vez eu vi um pequeno garoto sentar-se ao piano, tentando em vão tirar a harmonia da partitura. Vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical. Perguntei por que toda aquela aflição e ele respondeu: sinto a música dentro de mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música dentro dele era o impulso da substância original. Contendo toda a capacidade para uma vida plena, tudo que há na música procurava expressão total através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e apreciar coisas com a humanidade. Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo que há impossibilidades está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar música, que tenham pianos ou outros instrumentos musicais, e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercados de coisas bonitas, quer aqueles que podem discernir a verdade, que tenham a oportunidade de viajar e observar, quer aqueles que podem apreciar as vestes, que possam ser bem vestidos, e aqueles que podem apreciar o bom alimento, que sejam alimentados com luxo. Quer todas as coisas, porque Ele mesmo as aprecia. São criações suas. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer bem.
Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer. Assim falou o apóstolo Paulo. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito, procurando expressar-se em você, assim como procurou encontrar a expressão no garoto do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus. Pedir mais é uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o alto sacrifício agradam a Deus. Veem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou seu trabalho e fez tudo o que podia fazer, e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres, porque não há o bastante a circundá-las. Prendem-se tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha e medo de pedir para enriquecer. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis. Eu lembro o exemplo de um estudante a quem foi dito que deveria fixar na mente uma imagem das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância ainda sem forma. Era um rapaz muito pobre, vivia em uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia. E não poderia ater-se ao fato que toda a riqueza viria a ele. Assim, após ter pensado no assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno. Depois de seguir as instruções dadas neste livro, obteve estas coisas em alguns meses. E então percebeu que não tinha pedido bastante. Andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer. Colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá, até completar em sua mente o lar ideal. E então planejou a mobília. Fixando a imagem inteira em sua mente, começou a viver de uma maneira correta e a encaminhar-se para aquilo que queria. Ele é dono da casa agora e está reconstruindo o que tinha na sua imagem mental. E agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com sua fé, e assim será com você e com todos nós. Capítulo 7. A gratidão. Os exemplos dados no último capítulo fazem com que o ouvinte fique ciente que o ato para a primeira etapa para o enriquecimento é passar para a substância amorfa o que você quer. É verdade, e você perceberá que a fim de fazer isso é necessário que você se relacione com a inteligência sem forma de um modo harmonioso. Manter esta relação harmoniosa é algo de importância tão preliminar e vital que eu darei espaço aqui para discuti-la e lhe darei as instruções às quais, caso você a siga, o levarão à unidade perfeita da mente com o poder supremo ou Deus. O processo inteiro do ajuste e harmonização mentais pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que há uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Segundo, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. Terceiro, você relaciona-se com ela com um forte e profundo sentimento de gratidão. Algumas pessoas, mesmo vivendo de uma forma correta, permanecem na pobreza por falta de gratidão. Recebem presentes de Deus, mas cortam os fios que os conectam com Ele e não têm o reconhecimento. É fácil compreender que quanto mais próximo nós vivemos da fonte das riquezas, mais riquezas receberemos. E é assim também compreender que a alma, que é sempre grata, vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão. Quanto mais gratidão nós tivermos em nossas mentes ao Deus Supremo, ao receber as coisas boas, mais coisas nós receberemos e mais rapidamente virão. E a razão é simplesmente porque a atitude mental de gratidão coloca a mente em estreita proximidade com a fonte de onde vêm essas bênçãos. Caso lhe seja nova a ideia de que a gratidão põe sua mente em total harmonia com as energias criativas do universo, considere-a
e você verá que é verdade. As coisas boas que você já possui vieram até você ao longo do caminho e da obediência a determinadas leis. A gratidão conduzirá a sua mente ao longo caminho pela qual as coisas vêm, e a manterá próxima da harmonia com o pensamento criativo e impedirá que você caia no pensamento competitivo. Só um sentimento de gratidão te manterá olhando para a totalidade e impedirá que você caia no erro de pensar na fonte como algo limitado. Fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe a lei da gratidão e é absolutamente importante que você observe esta lei. Se você quer ter os resultados que procura, a lei da gratidão é um princípio natural de ação e reação, sempre iguais em sentidos opostos. Estender a gratidão de sua mente à inteligência suprema é uma liberação ou um lançamento de força. Não falha em alcançar aquele a que se destina e a reação é um movimento instantâneo, de volta para você. Lance-a para o lado de Deus e Ele a lançará para o seu lado. É uma manifestação da verdade psicológica. E se sua gratidão for forte e constante, a reação na substância amorfa será forte e constante. O movimento das coisas que você quer serão sempre na sua direção. Observe a atitude de agradecimento que Jesus tinha quando dizia: agradeço a ti, Pai, porque me ouviste. Você não pode ter muito poder sem a gratidão, porque é a gratidão que o mantém conectado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste unicamente em receber mais bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não pode ficar por muito tempo longe do descontentamento de pensar sobre as coisas como elas realmente são. No momento em que você permite que sua mente se detenha em descontentamento sobre as coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você passa a prestar atenção ao comum, ao ordinário, aos pobres, aos esquálidos, à miséria. E sua mente capta a forma dessas coisas. Então você transmitirá estas formas às imagens mentais, à substância amorfa. E tudo isso virá até você. Permitir que sua mente se detenha sobre o inferior é tornar-se inferior e cercar-se com coisas inferiores. Fazendo de outra forma, fixando sua atenção no melhor, é cercar-se do melhor, é transformar-se no melhor. O poder criativo dentro de nós nos traz a imagem daquilo que nós prestamos atenção. Somos feitos também de substância pensante, e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente grata e constantemente fixada no melhor, consequentemente tende a transformar-se no melhor. Toma a forma ou a característica do melhor e receberá o melhor. Também a fé nasce da gratidão. A mente agradecida espera continuamente boas coisas, e esta expectativa transforma-se em fé. A reação na gratidão sobre uma mente produz a fé, e cada onda de gratidão, a fé aumenta. A pessoa que não possui sentimento de gratidão não pode reter uma fé viva por muito tempo. E sem uma fé viva, você não pode enriquecer pelo método criativo. O motivo nós veremos nos capítulos seguintes. É necessário, então, cultivar o hábito de ser grato para cada coisa boa que vem até você e agradecer continuamente, e porque todas as coisas contribuem para o seu progresso. Você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não desperdice seu tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou erros daqueles que detêm o poder. Foi a forma como eles organizaram o mundo que criou suas oportunidades. Tudo que você tem, indiretamente, vem por causa deles. Não se aborreça com os políticos corruptos. Caso não existissem os políticos, nós viveríamos em anarquia e suas oportunidades seriam extremamente menores. Deus trabalhou pacientemente por um longo tempo para trazer-nos até onde nós estamos na indústria e no governo, e está seguindo em frente com o seu trabalho. Não há dúvida que devemos nos afastar de plutocratas, grandes magnatas, chefes da indústria e políticos assim que puderem ser descartados. Mas nesse interim, são todos muito necessários. Lembre-se que são eles que ajudam a formar as linhas de transmissão
ao longo das quais suas riquezas chegarão até você. E seja grato, isto mantém em relação de harmonia com o que há de bom em tudo, e o que há de bom em tudo virá até você.